Salve, salve universo narrado, já coloca aí teu terno, coloca teu capacete que o vídeo de hoje vai ser insano, bicho. Já tô aqui com o meu manto sagrado da equipe pedagógica do universo narrado. E cara, o vídeo de hoje vai ser sobre uma parada chamada transferência de órbita de Roman. O que é essa parada aqui, velho? A gente tem duas órbitas circulares, né? Uma inicial aqui e uma final. E a gente quer transferir entre essas duas órbitas de alguma forma que minimize o meu gasto energético, né? Eu tenho várias alternativas aqui. Eu posso fazer um caminho meio sinuoso, eu posso fazer uma linha reta, né? Eu posso fazer algum arco aqui de parábola, enfim. Existe uma infinidade de caminhos possíveis que eu posso tomar para transferir entre uma órbita e outra. Mas a propriedade especial que essa órbita tem aqui, que a gente está interessado, é de garantir o mínimo gasto enérgico o possível. Tá? Isso é muito usado aí pela NASA, pela SpaceX, para conseguir fazer a transferência de órbita aí de satélites, por exemplo, enviar alguma coisa aqui da Terra para Marte, enfim, usando o mínimo de energia possível para economizar dinheiro, né? Na vida real, aí energia e dinheiro. Então é importante saber como minimizar isso daí. Fechou? Tem muita física para a gente extrair aqui desse problema. Então se prepara aí e vê até o fim. Você vai ficar espantado, fi. Então, a gente tem vários caminhos aqui. Vamos tentar descobrir qual que é o formato dessa órbita de transferência que vai fazer com que a energia seja minimizada, né? Bom, existe uma coisa aqui que eu gostei de chamar de princípio do mínimo impulso. Pensa no seguinte. A gente está aqui na nossa órbita inicial, né, circular. E aí eu vou partir de algum ponto aqui da minha órbita circular, eu tenho uma velocidade tangencial, né, tá aqui simbolizada por esse vetorzinho azul, e eu preciso tirar, né, o meu projétil, minha partícula aí dessa órbita e colocar ela em outra órbita circular. Se eu vou para outra órbita circular, eu preciso mudar aí a minha velocidade, né? Preciso aumentar a velocidade da partícula para ela conseguir abandonar essa minha trajetória circular inicial. Então, já está claro que eu tenho que mudar o módulo dessa velocidade para ela poder chegar em outra órbita circular ali, beleza? Tem que aumentar a velocidade aí. Não só eu tenho que mudar o módulo da velocidade, como eu possivelmente poderia também mudar a direção e o sentido dela, né? Por exemplo, se eu estou aqui tangencial e eu vou em linha reta do jeito que está aqui, eu mudei a direção da velocidade, né? Em vez de estar tangencial, ela está agora radial. Posso fazer um caminho sinuoso também, né? A direção vai mudando aqui com o tempo, enfim. O que importa é que eu tenho várias alternativas. Mas como a gente quer minimizar o gasto enérgico, a gente vai tomar o caminho em que vai variar só o que é essencial, que é o módulo da velocidade, né? Afinal, se eu saio de uma órbita circular e vou para outra, eu necessariamente tenho que estar com outra velocidade, então isso vai mudar de qualquer forma em relação ao módulo, e eu posso escolher tomar um caminho aqui de transferência que não varie, né, nesse primeiro momento aqui do impulso, a direção nem o sentido da minha velocidade, justamente porque eu quero gastar o mínimo de energia. Para eu ter algum impulso aqui em alguma outra direção que fosse mudar a direção e o sentido da velocidade, eu precisaria gastar algum combustível aí, né, do meu foguete, do meu satélite, enfim, para conseguir impor aí alguma força e conseguir variar não só o módulo, que eu vou ter que variar de qualquer forma, mas também direção e sentido. Como eu quero minimizar a energia, eu vou adotar um caminho em que eu não precise, nesse momento inicial, variar a direção e o sentido da minha velocidade. Vou escolher um que simplesmente varie o módulo. Então eu vou tomar aqui um impulso que seja paralelo ao vetor velocidade no momento da minha partida. Beleza? Isso vai fazer com que eu consiga minimizar a energia nesse primeiro momento que eu estou gastando, né? Que é o interesse da nossa órbita aqui de transferência de Roman. Maravilha, já sei que é paralelo. Vai ser um sentido contrário ou sentido a favor da minha velocidade tangencial, né? Como é que eu elimino essa ambiguidade? Se eu quero sair de uma órbita circular menor para uma maior, eu preciso aumentar a velocidade. Logo, o impulso que eu vou dar tem que estar no mesmo sentido da velocidade. Então, no fundo, eu preciso de um impulso inicial que coincide aqui com a mesma direção da velocidade e também coincide com o sentido.
tá? Não vou tomar esses impulsos intermediários aqui, algum impulso radial talvez, tenho que pegar algum que está no mesmo sentido da velocidade para poder minimizar aí a minha energia. Tá? Então isso aqui já está claro, vai ser um impulso aí que também é tangencial e tem o mesmo sentido da velocidade. Eu digo isso porque para a gente minimizar o impulso, a gente tem que minimizar a variação da quantidade de movimento, né? Pelo teorema do impulso aqui. Como ela é uma grandeza vetorial, se eu mudo a direção também do sentido da minha velocidade, eu vou estar precisando gastar mais energia. Tá? O menor caso possível é esse, em que é paralelo, em que tem o mesmo sentido. Tá claro? Beleza. Vamos para a próxima etapa agora então, bicho. Dado que eu produzo um impulso inicial ali para conseguir viabilizar uma velocidade para fazer a transferência de órbita, qualquer outra coisa que eu preciso garantir para poder eu ter uma transferência aí que minimize a energia? Ora, o que é que minimiza mais a energia do que garantir que ela vai estar sendo constante, que ela não vai variar, né? É fazer com que a energia seja conservada, tá? Como eu estou submetido aqui a uma força gravitacional, ela já é conservativa, eu sei que se só tiver ela, a energia vai ser conservada, tá? Se eu poderia até colocar aqui algumas forças que fossem perpendiculares à direção do deslocamento desse projétil. Isso não ia realizar trabalho, porque fosse perpendicular não realiza trabalho, então eu não ia mudar o balanço de energia. Mas novamente, se eu imponho que o foguete, aí a nave, vai produzir essas forças que são perpendiculares, né? Poderia existir algum caso que englobasse isso, eu estaria violando o princípio de mínimo impulso, né? Se eu tenho a opção de não fazer isso, é melhor eu não fazer isso, porque eu quero minimizar a energia, né? Eu quero usar o mínimo impulso possível. Então eu não vou considerar eventuais forças aí da nave, do projétil, que fossem perpendiculares, né? Embora pudesse garantir a conservação de energia, não ia garantir um mínimo impulso. Se eu tenho a opção de não usar ele, é melhor eu não usar, já que eu não quero gastar combustível a mais, tá? Não quero gastar energia. Então, beleza. Qual que é o contexto, então? Eu quero que na minha trajetória, a única força que o corpo seja submetido seja a força gravitacional. Então, esse que é o contexto aqui do problema, tá? E aí vem um pulo do gato, filho. Se preparem. Vamos usar aqui a primeira lei de Kepler. A gente sabe que se um corpo está submetido exclusivamente à força gravitacional e está em órbita, a gente pode garantir que é uma órbita elíptica. A gente consegue demonstrar isso. É até um conteúdo aí futuro para o canal, demonstrar essa primeira lei de Kepler de forma geométrica e tal. Mas a gente pode usar esse resultado aqui, velho. Pode usar o fato de que como a gente só tem força gravitacional atuando no corpo, eu sei que a órbita tem que ser uma elipse. Então já está determinado, está provado que essa órbita de transferência de Raman tem que ser uma elipse se eu quero minimizar o meu gasto energético, né? Para poder manter uma conservação de energia ao longo da órbita, é claro que nesses pontos aqui em que ocorrem os impulsos, a minha energia ela vai variar, né? Eu tenho que distribuir um pouco de energia e tenho que fornecer para conseguir aumentar essa velocidade. Mas ao longo da órbita, a energia pode conservar e a todo momento eu quero minimizar meu impulso. Porque para poder produzir um impulso, preciso de uma força, preciso de combustível do meu foguete. E eu não quero gastar combustível, eu quero usar o mínimo possível, tá? Então a única órbita de transferência que economiza energia é a elipse. Fechou? Economiza o máximo possível. Está determinado então que essa órbita tem que ser uma elipse. Mas você pode falar, pô, mas tem várias elipses que eu posso usar aqui, né? Por exemplo, eu poderia pegar uma elipse desse jeito aqui, né? Poderia pegar alguma coisa menor, talvez, mas não conseguiria chegar ali na outra órbita circular. Então, embora estejamos claros que a órbita de transferência tem que ser uma elipse, a gente não sabe qual é ela a princípio. E como que a gente faz para poder eliminar a ambiguidade? Pensa assim, né? Se eu pego uma elipse maior, por exemplo, como trajetória aí de transferência, chegando aqui, eu teria uma vetor velocidade tangencial para cá, e aí quando eu chego nesse ponto, eu posso usar um impulso para mudar a direção da velocidade dali, aqui para a trajetória circular. E aí manteria a nova órbita aí. Então seria uma órbita de transferência possível, essa elipse aí maior parando naquele ponto. Porém, envolveria
mais um impulso para conseguir mudar a direção da velocidade. Eu economizo energia se eu adoto uma elipse em que, nesse ponto aqui da transferência, a velocidade, né, da nossa partícula, ela está na mesma direção já da velocidade que eu vou ter na órbita circular. Então só existe uma elipse que satisfaz isso, que é justamente essa em que o periélio é o ponto inicial de transferência e o afélio é o ponto final de transferência, velho. Que? Você vai falar, puta, que negócio bonito, velho, que negócio lindo. A gente conseguiu determinar que a única órbita possível é uma órbita elíptica, e não só isso, a gente acabou de ver que só existe uma elipse capaz de minimizar a energia o máximo possível. Cara, isso é muito maluco, isso é muito doido. Então vamos fazer algumas contas com isso aqui, né? Isso aqui já é a órbita de transferência de Hohmann, é essa elipse cujo periélio é o ponto inicial da transferência e o afélio é o ponto final da transferência. Nesses dois pontos dá para ver que a velocidade da nossa partícula está na mesma direção, né? Tanto na elipse quanto nas órbitas circulares. Então só preciso produzir aí impulsos para mudar a velocidade no ponto inicial e no ponto final. São os únicos momentos em que tem associado gastos aí enérgicos, tá? Ao longo da trajetória não gasta energia, força conservativa. Então você vê que realmente não tem outra opção, cara. Isso aqui é o único caminho possível para eu minimizar a energia o máximo que eu puder. Pode ser ou não, velho? Doido, hein? O negócio é louco, fi. Insano. Aí vamos lá, vamos fazer umas contas agora usando isso aqui, bicho. Vamos resolver a questão do ITA de 2015. Eu dei uma adaptada nela para poder ficar um pouco mais interessante, mais complicada. E ela diz o seguinte, então. Determine a mínima energia necessária para transferir um satélite de massa m que orbita a Terra de massa mzão entre duas órbitas circulares de raios RA e RB, tal que RB é maior do que RA, tá? Então esse que é o contexto aqui, né? E a gente já sabe que essa órbita de transferência tem que ser uma órbita de Hohmann. Então, sabendo que tem que ser uma órbita de transferência de Hohmann, que é uma elipse, vamos fazer conta usando isso, né? Em particular, uma órbita que é elíptica, a gente também pode tratar como sendo circular, né? O círculo, ele é um caso especial aí da elipse. Então, eu posso usar a mesma expressão que eu tenho para a energia total da órbita elíptica, também para a órbita que é circular, tá? O círculo é um caso especial da elipse, e a elipse ela é mais geral, então. E aí, beleza, vamos colocar isso aqui. Essa energia total de uma órbita que é elíptica é igual a menos Gzão, Mzão, Mzinho, né, que é a massa dos corpos envolvidos, Ra mais Rb, que seria a distância até o periélio, né, o Ra, e a distância até o afélio, seria o RB aqui. Fechou? Então vamos usar essa expressão aqui, tá? É uma expressão que é conhecida para poder resolver o problema. Conforme conversamos, os únicos momentos em que ocorre aí impulsos e ganhos energéticos são esses dois pontos aqui da transferência, né? No meio do caminho, a energia ela é conservada. Então posso escrever uma energia que é inicial, né? É a energia na minha órbita circular inicial, seria menos Gzão, Mzão, Mzinho, sobre raio da circunferência, que é RA. Então eu faço RA mais RA, que é 2RA. Essa é a energia inicial. Tenho a energia na elipse, ficaria um E1 aqui, igual a menos Gzão, Mzão, Mzinho, sobre RA mais RB. E tenho também a energia na órbita final, que seria a outra circunferência. Então ficaria aqui com E2 igual a menos Gzão, Mzão, Mzinho, sobre 2RB. Esse 2RA e 2RB que aparece aqui é por conta que nas circunferências a distância do ponto aí de interesse até o periélio e até o afélio é igual, né? O raio da circunferência. Então vai aparecer aqui um RA mais RA e um RB mais RB, que é respectivamente 2RA e 2RB. Fechou? Então tenho aqui as três energias de interesse. Vou calcular a variação de energia partindo da circunferência inicial para a elipse. É o primeiro ganho enérgico. E depois partindo da elipse e indo para outra órbita circular, né? Esses ganhos energéticos nos dois pontos de transferência vão me dar como resultado
toda a energia que eu precisei para poder realizar a transferência de órbita. Então vamos a isso aí, bicho. Fazer essa conta. A energia que eu quero calcular, né, o E total, vou colocar ele aqui inclusive, o E total vai ser a variação final menos inicial do primeiro ganho energético, então E1 menos E0, e a outra variação, que é quando eu parto de E1 até E2, né? Então vai ficar aqui final E2 menos E1. Posso cancelar E1 com menos E1, vai ficar simplesmente E2 menos E0. Então E total vai ser E2 menos E0. Posso colocar aqui um menos Gzão, Mzão, Mzinho sobre 2 em evidência. Menos Gzão, Mzão, Mzinho sobre 2 em evidência. E vai entrar aqui um E2, que é menos 1 sobre RB, né, quando coloca aqui em evidência esse fator. E o E0, menos E0 vai ficar menos com menos que mais, então vai entrar 1 sobre RA. Tá? Do menos E0 vem o fator 1 sobre RA, e do E2 vem o fator menos 1 sobre RB. Pode ser ou não? Tá aqui então o meu ganho energético total que eu precisei depreender aí para conseguir fazer a minha transferência de órbita, tá? Questãozinha aqui do ITA que saiu com 3 linhas, conhecendo a energia total de uma órbita que é elíptica e sabendo que essa órbita elíptica é a órbita que minimiza a energia, né, para a gente conseguir transferir entre duas órbitas circulares, ou seja, conhecendo aí a órbita de transferência de Roma. Pode ser ou não? Aula insana, né, velho? Maluco isso aqui. A gente conseguiu resolver uma questão de segunda fase do ITA usando duas coisas interessantíssimas em apenas 3 linhas. Se você gostou, dá um gostei aí embaixo, se inscreve no canal e manda esse vídeo para um amigo que também precisa ficar espantado com esse trem aí maluco, bicho.